Bom dia, meus irmãos. Hoje nós daremos início a uma maneira diferente do nosso culto, conforme nós havíamos conversado na última assembleia. Então nós vamos proceder da seguinte maneira: as crianças, e por enquanto só as crianças, vão descer e nós já vamos direto para a escola dominical. E aí posteriormente nós adultos, posteriormente à escola dominical nós faremos a ceia e depois da ceia nós faremos o intervalo, aonde todos que estão embaixo vão subir e nós teremos a segunda parte do culto, ok? Então, crianças podem descer. Depois. E nós que aqui ficamos, os jovens ficarão aqui conosco, começarão a sua aula no segundo trimestre, começando já no primeiro domingo de abril. Todos, por favor, abram as suas Bíblias para Romanos capítulo 14. E hoje eu quero fazer um pouco diferente, meus irmãos. Geralmente eu tenho dado Romanos 14 como estudos nos cultos regulares da igreja, mas este assunto em particular eu gostaria que nós pudéssemos fazê-lo na escola dominical e posteriormente nós o faremos, encerraremos hoje à noite. Mas gostaria muito que todos aqueles que tivessem dúvidas pudessem perguntar, ou enfim. Eu creio que são assuntos pertinentes, situações onde muitas vezes pessoas têm dúvidas. Então eu quero fazer esse tempo justamente para aqueles que quiserem, puderem perguntar alguma coisa, quiserem compartilhar algo, podem fazê-lo nesse momento. Então, peço que vocês se coloquem em pé, aqueles que podem. Vamos ler Romanos 14, leremos versículos de 1 a 12. Vamos lá, Romanos capítulo 14, versículos de 1 a 12. A palavra de Deus vai dizer o seguinte: acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito. Por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Deus abençoe sua palavra. Pedir para o irmão Júlio que nos leve a Deus em oração. Oremos. Amém. Podem se assentar. Meus irmãos, o assunto que nós vamos trazer e vamos conversar hoje de manhã e de noite é de suma importância para nós,
Porque todos nós, mesmo que compartilhemos da mesma fé, ainda assim existe diversidade de opiniões, existe diversidade de práticas, e isso muitas vezes torna-se escândalo para pessoas. Existem situações que nós podemos entender pela palavra de Deus que são de cunho pessoal. Existem situações da fé cristã que são inegociáveis. Mas o que Paulo ele tem dito aqui para os romanos era algo que, assim como foi tratado no capítulo 13, final do capítulo 13, sobre a prática do amor cristão, e você está com a sua Bíblia aberta, você vai ver aqui no versículo 8 do capítulo 13, que ele diz que a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Ele vai falar no versículo 10, o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, meus irmãos, aqui no capítulo 14, Paulo ele vai falar sobre uma situação que estava ocorrendo no seio da igreja de Roma. Eu quero, antes de nós adentrarmos propriamente no capítulo em si, eu quero trazer algumas informações introdutórias. E eu já começo pegando uma frase do Dr. Augusto Nicodemos. Ele disse o seguinte: é impressionante a capacidade que nós cristãos temos para nos dividir sobre assuntos que no final não tem nada a ver, nem qualquer relevância para a nossa redenção e a nossa salvação. Eu deixo claro para todos vocês que desde o início da igreja até os dias de hoje, o que mais tem feito com que igrejas sejam divididas não são questões doutrinárias, isso sim acontece. Questões doutrinárias dividem igrejas, mas muitas vezes são situações entre os irmãos, questões particulares entre os irmãos, que dividem igrejas. Eu já trouxe para vocês uma situação de uma igreja lá no Paraná, que a igreja se dividiu por conta da cor do carpete da sala do berçário, na verdade. Então houve uma igreja onde não houve concordância por uma situação tão banal, que pessoas tiveram tanta animosidade umas com as outras que foi necessário que a igreja se dividisse. Então, no meio de nós cristãos, por mais que nós amamos a Cristo, por mais que nós entendemos que pela palavra de Deus nós somos irmãos em Cristo, existem opiniões divergentes. E o maior problema, e é isso que Paulo fala, quando dentro da divergência existe o julgamento. E não só o julgamento, existe tanto o julgamento quanto o desdém daqueles que porventura olham alguns que são mais rígidos em certos conceitos e acabam sendo desdenhosos com aqueles que são rígidos, e aqueles que são rígidos chamam aqueles que são mais abertos em determinadas questões de crentes liberais. Então, a situação não é nova. Nós hoje estamos aqui num grupo talvez de 40 pessoas, então são 40 opiniões diferentes. Então, meus irmãos, o maior problema é que muitas vezes nós permitimos que certas questões pessoais nos impeçam de ter comunhão. E é exatamente isso que estava acontecendo na igreja de Roma. Eu trago a vocês, e essas são situações ou informações introdutórias, dois assuntos em particular dividiam os judeus e os gentios convertidos à igreja de Roma. Lembre-se que Roma era a capital do império. Então a igreja era composta de gentios, redimidos, salvos em Cristo, e também de judeus que eram convertidos. Então existiam dois grupos de pessoas. Primeiramente, e dentro dessa divisão, vinham os judeus, que criam que, em relação à comida, havia restrições na lei de Moisés sobre a dieta do judeu, e muitos judeus, mesmo depois de se converterem, tinham ainda escrúpulos, ou seja, ficavam muitas vezes chateados, ou eles ficavam pesarosos por conta de algumas pessoas
que em relação à comida, eles não tinham dificuldade. Então os judeus, dentro da dieta dos judeus, eles não comiam carne de porco. Eles não comiam certos tipos de carne. Só que os gentios que não eram adeptos à lei de Moisés, para eles tanto faz. Se nós trouxéssemos ao nosso dia, ainda hoje existem pessoas que têm dificuldade de comer certos tipos de comida. Por exemplo, quantos de vocês gostam de comer morcilha ou murcilha? Se você não conhece, é algo que é feito com sangue. Já ouviu falar de galinha ao molho pardo? Conhece galinha ao molho pardo? Quem não conhece galinha ao molho pardo? Galinha ao molho pardo é o seguinte: é um frango que você faz lá da sua maneira, só que o molho do frango, junto com algumas especiarias e temperos, no liquidificador você bate com o sangue da galinha. E aí, posteriormente, você bota para ferver. Então, isso é chamado de galinha ao molho pardo. Só que para o judeu, isso é uma abominação. Porque na lei de Moisés, eles eram proibidos a comer. E nós ainda lembremos que ainda existiam pessoas que comiam carnes sacrificadas aos ídolos. O que era comum naquela época, e Paulo vai tratar sobre isso, e quando nós avançarmos na outra semana sobre o capítulo 14, versículo 13 em diante, Paulo vai tratar sobre essas questões. Mas ainda na questão dos judeus, alguns tinham esses escrúpulos com relação a comer determinados alimentos e tinham dificuldade em se relacionar com pessoas que achavam que não tinha nada de mais comer. Eu já disse para vocês, aqui no Rio Grande do Sul não é tão comum, mas em alguns outros lugares tem muitas pessoas que gostam de carne mal passada. Picanha mal passada. Se você gosta de picanha, eu já lhe advirto o seguinte: picanha você não come no ponto e nem muito passado. Geralmente você come mal passado. É o show da picanha você comer mal passado. Vendo escorrer todo aquele líquido por dentro. Então, se você não gosta, eu realmente lamento. Mas o problema é que existem pessoas que podem se escandalizar em relação a isso. Eu tenho uma cunhada em São Paulo que ela não gosta de carne bem passada, ela gosta de carvão. Ela gosta daquela carne que fica preta, de tanto que fica na churrasqueira. E, particularmente, a carne não tem gosto de nada, só tem gosto de carvão. Então, meus irmãos, o maior problema é quando existem questões de gosto pessoal. Se você pergunta para minha esposa, ela gosta de carne bem passada. Se você pergunta para mim, eu gosto de carne mal passada. E ainda assim nós podemos conviver, mas na questão da igreja de Roma, existiam pessoas que tinham dificuldade em ter comunhão com os outros por causa da sua dieta, por causa da comida com que eles comiam. Mas também existia um outro assunto que dividia os gentios salvos dos judeus salvos, que era em relação à lei cerimonial dos judeus. A Páscoa, o Pentecostes, tabernáculos, festa da lua nova e o sábado eram alguns dos dias especiais dos judeus, segundo a lei de Moisés. Então, muitos judeus convertidos achavam que deveriam continuar observando esses dias especiais, particularmente o sábado. Então, meus irmãos, entendam que dentro do contexto daquilo que Paulo está dizendo aos romanos, não era simplesmente de questões pessoais apenas, mas também eram questões principalmente que dos judeus já haviam de séculos anteriores. Porque quando Deus fez com Israel a sua aliança, existiam coisas que para o judeu, ainda hoje, muitos deles não fazem. Se você já ouviu falar de comida kosher, é a comida do judeu. Então eles não podem simplesmente comer qualquer coisa. Se chega um judeu aqui na igreja e ele venha participar de algum almoço que nós fizermos, dependendo do que for, deve-se ter todo o cuidado, por quê? Porque em seu íntimo, a lei de Moisés ainda é algo presente. Não que é necessário para a salvação, mas que aquilo foi importante para o seu desenvolvimento como pessoa. Muitos judeus, até o dia de hoje, têm passado de pai para filho
todas aquelas leis que desde os primórdios têm acompanhado os judeus. E muitos ainda hoje têm essas questões. Qual que é o grande problema? O grande problema é quando essas questões elas tornam-se motivos para a separação entre irmãos. Nós vemos, meus irmãos, Paulo falando sobre crentes fracos e crentes fortes. A gente vai chegar lá. Como é que eu vou saber se eu sou fraco ou forte? Será que o crente magrinho é fraco e o crente parrudo é forte? Não é essa a questão, mas nós vamos chegar lá. Meus irmãos, entendam. Existem coisas na fé cristã que são inegociáveis. E nenhum parênteses deve ser feito. Por exemplo, a salvação em Jesus Cristo. É algo inegociável. Ninguém pode dizer que a salvação é por Cristo e frequentar determinada igreja. Ninguém pode dizer que a salvação é por Cristo e boas obras. Ninguém pode dizer que a salvação é por Cristo e ter que dar o dízimo. Não. A redenção por meio da expiação de Cristo, por meio do seu sacrifício na cruz, é algo inegociável. Hoje em dia existem denominações que já creem nós cremos na inerrância da palavra de Deus, existem denominações que já pregam que a Bíblia deveria ser atualizada para os nossos dias. Que deveriam ser feitas mudanças, principalmente pessoas, não somente pessoas incrédulas, mas principalmente crentes progressistas. Crentes que acham que nós devemos nos adequar à agenda do momento, principalmente em relação aos grupos minoritários, LGBTQIA+. Porém, a inerrância da palavra de Deus é algo inegociável. Então, sobre essas questões da fé cristã, nós não podemos negociar. Só que tem algumas questões importantes, meus irmãos. Existem 3 áreas importantes acerca da liberdade cristã. E é aqui que é o grande peso para alguns irmãos, a liberdade cristã. Então, dentro da nossa liberdade cristã, existe aquilo que é moral. Ou seja, aquilo que é certo e dependente do tempo. Era certo no passado, é certo hoje e será certo até a volta de Cristo, ou por todo sempre. E aqui nós podemos dizer acerca, se nós podemos dizer acerca da questão moral, não matar, não roubar, todas essas coisas são coisas corretas, e isso é inegociável. Não tem como matar e roubar ou adulterar coisas serem erradas, serem certas em algum tempo. Pelo contrário, tudo isso é errado. Então o que é moral é aquilo que é certo e dependente do tempo. Só que dentro da nossa liberdade cristã também existe aquilo que é imoral. Ou seja, aquilo que é errado e dependente do tempo. E aí falo sobre a questão do adultério, do assassinato e tantas outras coisas que pela palavra de Deus nós entendemos que é errado e em tempo nenhum pode ser certo. Só que dentro da liberdade cristã ainda existe a questão daquilo que é amoral. Ou seja, aquilo que dependendo do contexto pode ser certo ou errado. Pergunta: é pecado beber? Beber bebida alcoólica. É pecado, irmãos? Eu já ensinei sobre isso na igreja. É pecado ou não é? Então, terminado o culto, vão abrir uma geladinha? Uma água geladinha, né? O que é pecado pela palavra de Deus? O pecado é embriagar-se. Porém, meus irmãos, no contexto que nós vivemos, beber bebidas alcoólicas torna-se pecado pelo quê? Pela aparência do mal. O pecado não está em consumir bebida, mas na aparência do mal. E eu cito alguns exemplos. Nunca vou me esquecer do nosso querido pastor Daniel, quando ele viajou lá para conhecer a Europa. Quando ele chegou lá na República Tcheca, ele estava num acampamento de pastores, sentaram-se numa roda e todos os pastores com a sua caneca de cerveja, perguntaram para ele: o senhor aceita? Por motivo de consciência, o pastor Daniel disse: não.
Por quê? Porque aqui em nosso país não é uma questão comum e corriqueira pessoas crentes beberem bebida alcoólica. Só que no contexto da República Tcheca era uma coisa comum. Mas eles não bebiam até cair. Eles bebiam como algo simplesmente social. Eu sempre explico para pessoas aqui no Rio Grande do Sul a seguinte questão. Tomar vinho no Rio Grande do Sul é uma questão cultural. Aqui nós temos algumas comidas que são feitas com vinho. Quando você vai em Gramado, você vai no Café Colonial, geralmente eles colocam uma jarra de suco de uva e eles colocam uma jarra de vinho. Às vezes vinho tinto, às vezes vinho branco. Então, ir no mercado aqui no Rio Grande do Sul, sair com uma garrafa de vinho, ou ir numa vinícola lá em Bento Gonçalves, em Gramado ou Nova Petrópolis, aonde quer que seja, e você sair com uma garrafa de vinho, as pessoas não vão ficar olhando para você e achando que você é um beberrão. Porque é uma coisa da cultura do Rio Grande do Sul. Agora, se eu estou em São Paulo, se eu saio lá do mercado com uma garrafa de vinho e o irmão da igreja lá de Barueri me vê, ele vai se escandalizar. Porque na cultura de São Paulo, sagu é feito com suco de uva ou groselha. Vinho não é uma coisa que pessoas cristãs elas bebem. Você não vai em algum restaurante que eles colocam suco de uva e vinho para toda e qualquer pessoa. Então, dentro do contexto cultural, certas questões são corretas e certas questões são erradas. Por isso que nós dizemos que é amoral dependendo do contexto. Então, meus irmãos, a nossa liberdade cristã, ela sempre vai ser pautada por essas três áreas. Aquilo que é legitimamente certo para todos nós. Aquilo que é legitimamente errado para todos nós. E aquilo que, dependendo do contexto, pode ser certo ou pode ser errado. Aqui nós temos pessoas das mais diversas regiões do país. Nós temos um casal do norte. Nós temos uma família do nordeste. Nós temos uma família do sudeste. Até onde eu sei, não temos ninguém do centro-oeste. Mas nós temos, claro, pessoas do sul. Então, eu me lembro que quando eu cheguei em Curitiba para estudar no seminário, algumas das palavras que nós falávamos em São Paulo eram palavrões homéricos. Coisas que quando as pessoas falavam, doía nos ouvidos. Da mesma forma que quando eu cheguei aqui no Rio Grande do Sul, eu me lembro que uma vez estava com os homens jogando futebol aqui na Adesban, e dentre uma partida e outra eu falei algo que para nós em São Paulo é algo corriqueiro. Mas eu me lembro que o irmão Paulo Carvalho, que hoje está de férias, não está aqui, ele olhou para mim e falou: como é que o senhor pode falar um negócio desse? Ele se escandalizou, ou pelo menos ele se ofendeu com uma palavra que eu disse, mas no meu cotidiano era algo comum. Então, meus irmãos, essas áreas é de suma importância que nós entendamos. Porque existem situações que, como cristãos, é inegociável. Ninguém vai aqui dizer, eu acho que a Bíblia não é a palavra de Deus. Isso é inegociável. A Bíblia é a palavra de Deus. Eu não acho que o Espírito Santo seja Deus. Não, isso é inegociável. O Espírito Santo é Deus. Então, na fé cristã, existem situações inegociáveis. Agora, na questão da liberdade cristã, essas três áreas elas são importantes para o nosso entendimento. E aqui, meus irmãos, é que nós chegamos no capítulo 14 de Romanos. Por quê? Porque Paulo, ele vai dividir aqueles irmãos em dois grupos. Que primeiramente são os crentes fortes. Quem eram os crentes fortes? Aqueles que compreenderam melhor a fé cristã e não ficaram presos a hábitos e costumes. Esses eram os crentes fortes. Quem eram os crentes fracos? Os crentes fracos eram aqueles que ainda estavam presos a hábitos e costumes. E não só ficavam presos aos hábitos e costumes,
eles se escandalizavam com aqueles que tinham outras práticas. Que, diferentemente do que eles, tinham liberdade cristã para determinadas situações. Eu me lembro que há muitos anos atrás, o Eduardo e eu, nós saíamos aqui da igreja e nós íamos caminhando até quase a casa do Paulo e Angelita ali. Nós fazíamos caminhada. E praticamente todo dia de manhã, nós passávamos por um despacho. Em palavras compreensíveis, macumba. Então sempre nós passávamos ali, tinha lá um frango, geralmente morto, né? Pipoca e algumas vezes até bebida alcoólica. Agora vamos supor o seguinte. Vamos supor que o Eduardo e eu estivéssemos com fome. E aí dentro daquele despacho tinha um franguinho assado. Se eu pegasse uma coxa daquele frango e comesse, é pecado? É pecado, meus irmãos? É ou não é, pessoal? Reflitam, é pecado? Nós entendemos que comida dedicada aos ídolos não tem nenhum valor para nós, porque nós entendemos que não existem deuses falsos ou outros deuses. Nós entendemos que existe um Deus verdadeiro. Só que também por motivo de consciência, para não ofender a outros, é claro que nós não devemos mexer. Eu já vi uma vez uma pegadinha que colocaram uma nota de 100 dentro do despacho. E aí a câmera de longe ficava mostrando, e aí a pessoa que passava olhava, alguns ficavam com medo, e outros chegavam, pegavam e saía correndo. Mas eu digo isso para vocês por quê? Porque a situação é que mesmo sabendo que para nós cristãos aquilo não tem valor nenhum, não vai fazer mal, porque nós entendemos que existe um só Deus verdadeiro, não devemos fazer por motivo de consciência daqueles que entendem que aquilo é algo dedicado ao seu Deus. Então, meus irmãos, dentro dessas questões, em Romanos 14, nós temos esse quadro. Os judeus convertidos a Cristo, mas que desde a sua meninice cresceram observando a lei de Moisés. Então, o que eles faziam? Eles guardavam o sábado, que é o dia sagrado para o judeu. E não só isso, eles comemoravam as respectivas festas, as leis cerimoniais dos judeus. E o maior problema é que muitos daqueles irmãos ainda se escandalizavam com aqueles crentes que chegavam no açougue da época. Alguns dos açougues recebiam carnes que sim, eram sacrificadas aos ídolos, posteriormente vendidas ao povo. Nós entendemos que aquilo não faria mal. Alguns crentes entendiam que aquilo não faria mal se comesse. Só que aqueles que eram fracos, eles se escandalizavam com aquilo. Então, meus irmãos, o que nós podemos falar sobre essa questão? Eu vou usar a frase do John MacArthur para poder explicar sobre o crente forte. Os crentes fortes que vinham do judaísmo entendiam sua liberdade em Cristo e percebiam que as exigências cerimoniais da lei mosaica não eram mais obrigatórias. Os gentios maduros entendiam que os ídolos não eram deuses e, portanto, eles podiam comer a carne que havia sacrificado ou havia sido sacrificada a esses ídolos. Então, o crente forte era aquele que sua consciência não era ofendida por aquelas questões dentro desse contexto que aqueles irmãos faziam ou deixavam de fazer. Em contrapartida, o crente fraco, segundo o apóstolo Paulo, não é aquele que é vencido facilmente pelo pecado. Ele não é fraco, segundo Paulo está dizendo, por ser uma pessoa pecadora ao extremo.
mas é porque a sua indecisão e hesitação o faz ser fraco na fé. Aquilo que aqueles irmãos mais maduros na fé faziam, não só não era recebido por aqueles fracos, como aquilo os ofendiam profundamente. O John Stott ele vai dizer o seguinte, que o que falta ao fraco não é a força do domínio próprio, mas a liberdade de consciência. Ele ainda vai falar que o cristão fraco não é vegetariano por princípio ou por questões de saúde, porque você nota comigo aqui no versículo, aqui no capítulo 14, versículo 2, crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Por que eles comiam legumes? A quem que você lembra, quem que remete nas escrituras que foi alguém que chegou num contexto onde viu todo aquele monte de comida e para não se contaminar começou a comer legumes? Quem? Daniel. Então, meus irmãos, alguns daqueles judeus simplesmente para não ofenderem a sua própria consciência, preferiam não comer carne. Eles preferiam comer legumes. Então, dentro dessas questões que o John Stott está dizendo, o cristão fraco não é vegetariano por princípio ou por questões de saúde, mas porque a única forma infalível de assegurar que nunca comerá carne não kosher é não comer carne de espécie nenhuma. Então, meus irmãos, todo esse quadro é de suma importância para nós entendermos, primeiramente, quem é o crente fraco. Quem é o crente forte. O que fazia o crente forte ser forte? O que fazia o crente fraco ser fraco? Nos dias de hoje, existem muitas questões que impedem com que os crentes verdadeiros tenham comunhão pela palavra de Deus. Existem muitas situações que dividem o povo de Deus. E eu não digo só na questão das nossas igrejas. E eu vou falar uma coisa muito, muito séria para todos vocês. Existe algo hoje que no meio das igrejas batistas fundamentalistas tem sido uma praga, que tem dividido pastores e igrejas do nosso meio, que é o calvinismo e o arminianismo. Você vai falar, pastor, que raio é isso? São questões pertinentes à salvação. O calvinismo vai dizer principalmente que é Deus quem escolhe as pessoas para a salvação e para a perdição. O arminianismo vai dizer que a pessoa tem o livre-arbítrio de escolher a Deus ou de negar a Deus. Então, dentro do meio evangélico, principalmente os batistas fundamentalistas, o que mais hoje tem separado igrejas não é a questão de música. Não é bateria, guitarra. Não é isso. O que mais hoje tem separado igrejas é a questão do calvinismo e arminianismo. No nosso grupo de pastores e igrejas, existe uma divisão velada, onde algumas igrejas não têm tido comunhão umas com as outras por causa dessa situação. Nós vamos fazer, meus irmãos, daqui a pouco, depois do nosso intervalo, nós vamos fazer o tempo dos hinos e no final nós vamos fazer o período das bênçãos. Uma das bênçãos que eu quero trazer para vocês é que amanhã, dia 13 de março, completar-se-ão 15 anos que nós saímos da nossa casa e viemos para o Rio Grande do Sul. 15 anos. Nem parece que faz tanto tempo assim. Mas eu estou dizendo isso para vocês por quê? Porque muitas coisas mudaram nesses 15 anos. Alguns irmãos que estavam aqui naquele tempo não estão mais. Alguns, porque Cristo chamou ao lar celestial. Outros porque mudaram de cidade. Alguns porque mudaram de igreja. E outros, por sua própria escolha, decidiram sair da igreja.
não há julgamento da nossa parte. Mas eu estou dizendo isso para vocês por quê? Porque existiu uma comunhão muito maior das igrejas antes do que hoje. Eu pergunto para vocês o seguinte: existem alguns irmãos entre nós que compreendem o que é esse assunto, a profundidade do que é o calvinismo, o arminianismo, de como essas coisas elas podem ser aplicadas dentro do contexto da igreja ou não. Mas eu pergunto sinceramente para vocês: vocês acham que essas questões seriam motivos para a separação entre irmãos? Será que na eternidade, quando nós chegarmos na presença de Cristo, vai existir um céu só para os calvinistas e um céu só para os arminianos? A grande situação, meus irmãos, é que todos nós somos salvos pela graça do Senhor. Nós não somos salvos por Calvino e nem por Armínio. Existem linhas teológicas que são importantes à compreensão, mas que não acrescentam absolutamente nada à nossa redenção. E a maior tragédia de nós como cristãos hoje em dia é que nossas igrejas, que já são fracas, elas tornam-se ainda mais fracas por causa de divisões em relação a essas questões. Nunca, nesses 15 anos, eu ensinei sobre essas questões na igreja. Já respondi a algumas situações pertinentes a esse assunto. Mas, meus irmãos, eu sempre entendi como isso poderia se tornar uma questão onde irmãos pudessem se separar. Eu creio que como igreja nós devemos estudar e nos aplicar em situações que são pertinentes à nossa vida cristã. Assuntos teológicos são importantes, são. Mas não para o povo que está preocupado em crescer espiritualmente, em aplicar a sua vida em servir a Deus. Existem coisas que, pensando no querido pastor Roger, existiam situações que por gosto pessoal a igreja não fazia em sua época e que hoje nós fazemos. Então será que nós saímos daquele caminho? Esse negócio às vezes atrapalha. Será que nós saímos daquele caminho que essa igreja ela percorreu, ela trilhou naqueles praticamente 24 anos que ele permaneceu aqui? Não. De maneira alguma. Existem situações que eram mais gosto pessoal, e eu quero citar uma para vocês, e por favor, não falando no sentido que o pastor Roger ou a irmã Sharon eram pessoas indoutas, mas é que dentro do contexto deles, nós precisamos entender. Quando eu cheguei aqui, uma das coisas que eu gostaria que a igreja tivesse era projetor. Só que na época, o pastor Roger, ele era contrário. Por que ele era contrário? Porque muitas igrejas nos Estados Unidos, quando colocaram um projetor, elas começaram a abandonar uma linha tradicional de música e começaram a adotar corinhos. Principalmente corinhos que eram, em sua grande parte, expressões humanísticas da comunhão com Deus. Hinos mais egocêntricos do que propriamente firmados na palavra de Deus. Eu realmente creio que os hinários, eles têm essa importância. Eles são muito mais espirituais no sentido da palavra do que propriamente corinhos. Muitas vezes os corinhos não têm uma profundidade. Eu não estou dizendo que corinhos são errados. Mas dentro daquele contexto, quando cheguei na igreja, eu respeitei. Mas antes do pastor Roger ir embora, nós pegamos um projetor, colocamos na nossa igreja. Porque o problema, meus irmãos, não é o objeto inanimado em si, mas as pessoas que estão por trás e realmente usam para os seus determinados fins. Para a nossa igreja tem sido bom porque, se você não sabe, esses hinários que estão à sua frente, eles estão detonados em sua maioria. E aí, meus irmãos, eu me lembro que uma vez nós tínhamos aqui na igreja 70 hinários. E nós mandamos reformá-los todos. Gastamos quase R$1.000 naquela época para reformar os hinários.
O problema é que muitas vezes visitantes, quando pegam essas partituras, eles não sabem para que servem aquelas notas, eles não sabem qual a métrica da partitura, não sabem como ler, então a projeção ela ajuda por isso. Ela ajuda nessas questões aonde na escola dominical ou numa pregação você pode anotar ou você pode assimilar melhor as informações. Então entendam como existem certas coisas, assim como eu disse para vocês, que são inegociáveis. Mas existem questões que dependem muito da consciência e da liberdade cristã de cada um de nós. Vou fazer um parênteses aqui. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Meus irmãos, eu acho interessante que se alguns de vocês fossem em algumas igrejas do norte de São Paulo, vocês iam achar que os batistas eram um bando de pentecostais. Porque no interior de São Paulo, tá lá o regente, né? Tá lá o irmão Acelon. Qual o hino de hoje de manhã? Chegado à cruz do meu Salvador. E o irmão lá, amém! Glória a Deus! E não é tipo assim, para a pessoa do lado, é para a igreja inteira ouvir. Alguns irmãos vão se lembrar do pastor Rui Messias, que quando nós estávamos aqui, ele veio pregar no meio de um culto, ele, amém! E todo mundo olhou para ele assim assustado. Porque dentro do nosso contexto, isso não é uma coisa comum. É pecado falar amém na hora de um hino, irmãos? Não. É pecado quando alguma palavra fala ao seu coração, algum versículo, você, amém. Não é pecado, meus irmãos. Só que existem coisas culturais que dentro do nosso país, de dimensões continentais, são diferentes. Conversei com o irmão Acelon. A sua igreja, mãe dele e da Maísa, está pertinho, lá no Acre. Se você chegar numa igreja no Acre, você vai ver que algumas coisas no culto são diferentes. Eles são menos espirituais do que nós? De maneira alguma. De maneira alguma. Se você for no Amazonas, muitas igrejas são diferentes. Por questões culturais. Vocês acham que culto é somente na igreja? Será que o único culto que Deus se agrada é o culto na igreja? Sim ou não, pessoal? Claro que não. Porque se fosse assim, as comunidades ribeirinhas na Amazônia nunca poderiam receber missionários. Porque muitas vezes eles adentram na casa de alguns deles para pregar a palavra de Deus. Mas isso não é motivo para ficar em casa. Quando nós temos um local como esse separado para que nós possamos adorar a Deus, nós devemos estar lá. Devemos fazer o possível para que nós possamos juntos adorar a Deus. Nosso tempo está quase terminando, mas eu quero dizer para vocês qual a mensagem principal desse texto. O que Paulo quer dizer, meus irmãos, principalmente, é que deve haver entre nós cristãos unidade em meio à diversidade. Por exemplo, aqui em nosso meio, existem pessoas que torcem para times de futebol diferentes. Existem maridos e esposas, pais e filhos, que torcem para times de futebol diferentes. Será que nós não conseguimos conviver por causa do contraditório? Se dentro das nossas casas nós conseguimos conviver com situações divergentes, por que na igreja a minha ideia ou a sua ideia deve sobrepor uma do outro? Por quê, meus irmãos? Eu quero deixar claro para vocês que existem situações na Bíblia que, como eu disse para vocês, para o culto a Deus, elas são inegociáveis. Mas existem algumas delas que não estão na Bíblia, mas que são fundamentais para os nossos dias. Quer um exemplo?
Escola dominical. Aonde que na Bíblia você vê escola dominical? Tem na Bíblia escola dominical, pessoal? É importante a escola dominical? Muito. Porque esse é o período onde muitas vezes, diferente do que uma exposição da palavra de Deus, aonde quem está pregando está expondo e vocês que estão aí estão prestando atenção ou como alguns estão dormindo, diferentemente da escola dominical, você pode perguntar. Você pode falar. Você pode colocar a sua opinião, você pode fazer as suas perguntas. Essa é a única diferença. Na escola dominical, geralmente, nós temos lições temáticas. A lição para hoje da escola dominical estava pronta. Está pronta, na verdade. Se eu for até o final desses slides, vocês vão ver a lição da escola dominical para os adultos pronta. Mas ao terminar, e essa é a pregação para a noite, eu orei ao Senhor e entendi que talvez seria uma questão importante, porque muitas vezes essas situações podem trazer dúvidas. Porque aqui nós estamos falando de dois tipos de crentes, fracos e fortes. Então, como é que nós vamos entender se talvez hoje, nos dias de hoje, nós somos fracos ou fortes? Quando Paulo fala sobre a questão de dias, quando Paulo fala sobre a questão de dieta, do que ele está falando? É importante que nós entendamos o contexto. Sem entender o contexto, meus irmãos, nós podemos fazer qualquer aplicação da palavra de Deus. É como hoje em dia muitas igrejas neopentecostais que pegam a palavra de Deus e fazem as aplicações a bel prazer simplesmente para dar ênfase àquilo que eles creem. Mas a Bíblia, meus irmãos, tem o texto e tem o contexto. Eu me lembro de algo que eu ensinei para vocês que eu entendo. Foi algo que trouxe uma certa animosidade. Quando nós estávamos falando sobre ética cristã, nós tratamos sobre alguns assuntos que, sim, eles traziam uma certa divisão de pensamentos. Quando eu falei sobre tatuagem, eu expliquei para vocês que pela palavra de Deus não existe um só versículo que trata que tatuagem é pecado. E que erradamente algumas pessoas pegam o Levítico falando, quando Deus fala, pelos mortos não fareis marcação em vossos corpos. Está errado. O contexto não fala sobre isso. O contexto ali trata sobre alguns judeus que marcavam os seus corpos como forma de adoração a deuses falsos, como alguns dos ímpios ou das nações ao seu redor faziam. Então quer dizer, pastor, que eu posso marcar lá no estúdio de tatuagem, posso fazer uma tatuagem? Não foi isso que eu disse. Eu expliquei para vocês que dentro do contexto bíblico existem coisas questionáveis, não pela questão em si, mas pela motivação. O maior problema de quem faz uma tatuagem é a sua motivação e não a tatuagem em si. Porque nós sabemos que para muitas pessoas a tatuagem é para mostrar. O corpo não foi feito para mostrar, meus irmãos. Existem muitas outras questões que poderiam suscitar entre nós embates, mas que está dentro da sua liberdade cristã. Por exemplo, sem entrar no mérito da coisa, qual que é o dia aqui do Rio Grande do Sul, talvez mais importante para as tradições gaúchas? Hein, gaúchos? Qual que é o dia mais importante? Quando, pessoal? Não é o dia do aniversário do Grêmio, não, hein? Dia 20 de setembro. Eu me lembro que anos atrás, nessa igreja, suscitou-se um debate, aonde alguns queriam vir piochados, ou com a indumentária gaúcha. Só que alguns achavam que aquilo era um absurdo. Alguns se escandalizavam em relação a isso. Eu me lembro que naquela época nós tínhamos um irmão aqui da igreja,
que vinha piochado, e ele ajudava nas ofertas, e na época ele estava piochado e tinha uma faca na sua cintura. E eu disse para ele, falei, por favor, não vai levantar a oferta com a faca na cintura, né? Que aí chega um visitante aí e vai achar o quê, né? Mas a questão, meus irmãos, é que certos embates, eles são desnecessários. Por exemplo, árvore de Natal. Ah, pastor, é pecado ter árvore de Natal porque a árvore é um instrumento pagão. Meus irmãos, existem situações que estão dentro da liberdade de cada um. Ah, pastor, não pode tomar Coca-Cola porque a Coca, né? Você pega lá o rótulo, você faz lá para cima, para baixo e tudo mais, vê a cabeça do diabo. Dá para nós, né, Davi? Nós toma, né? Algum tempo atrás, existia aquelas pessoas que não gostavam de comer aquela maionese Hellmann's. Porque com a junção das duas palavras, o que significa hell? O que, meninas? O que significa hell? Inferno. Mens. Homens. Ah, maionese dos homens do inferno. Dá para mim, irmãos. Eu gosto. Que em casa a gente não tem problema com isso, não. Sabe qual que é o maior problema, meus irmãos? O problema é que muitos de nós colocamos certos padrões em coisas que está fora do nosso controle. Ah, eu só vou comprar em loja de quem é crente. Só que tem um detalhe. Quem plantou aquele algodão é crente? Quem costurou aquela roupa é crente? Quem negociou de alguma forma é crente? Então, meus irmãos, existem coisas que por motivo de consciência, compre, use, faça, sem ficar pensando em quem fez, quem deixou de fazer. Isso é a questão da nossa consciência. Há algum tempo atrás, a Unilever, que é dona de uma centena de marcas, algumas pessoas, e isso criou-se um burburinho no meio evangélico dizendo, eu não vou comprar Unilever porque eles financiam o satanismo. Meus irmãos, se eles financiam o satanismo, é problema deles. Se existissem certas questões veladas, se ela estaria dizendo, se você comprar esse shampoo, 10% está indo para a igreja do diabo. Não compra. Mas se você não tem certeza, meus irmãos, cuidado com esses burburinhos. Então vocês entendem como a questão da liberdade cristã, ela pode ser ofensiva ou não? Recentemente, nossa irmã Angelita perguntou para mim se eu fiquei ofendido do dia que ela deu um bolo de beterraba para minha esposa. E todos vocês sabem que eu detesto beterraba. Não, meus irmãos, eu não me ofendo. De jeito nenhum, eu não me ofendo. Só que dentro da minha consciência, eu realmente acho que é injusto da minha parte. Se alguém me oferecer alguma coisa e eu não gostar, e eu comer, e a pessoa perguntar, gostou? Eu vou falar o quê? Detestei. Eu simplesmente prefiro não comer. Não tem nem o cheiro do bolo. Por quê? Porque a Tati e as meninas comeram. Simples assim, meus irmãos. Existem coisas que realmente podem nos unir. Tem o poder de nos unir. Mas existem muitas coisas que têm o poder também de nos afastar. Então, meus irmãos, nós continuaremos hoje à noite. Continuaremos falando sobre esse texto essa noite.